E é inevitável que a gente volte, Minhoca, ao que Dia da conversamos marmota. na terça passada, né? Ao dia da É. marmota, perfeito, é o dia da marmota. Porque é inevitável ser repetitivo. E o dia da marmota é perfeito. A gente debateu na terça-feira, vimos uma noite de quarta-feira perfeita, né? Duas vitórias assim para atuar na história de Fortaleza e do Ceará, né? O Fortaleza, né, vencendo o Colo-Colo no Chile, o Ceará com a vitória sobre o Independiente na Argentina, né? Claro que tem os pesos aí de Libertadores e Sul-Americana, são pesos diferentes, mas a grandeza do adversário do Ceará e a grandeza da campanha do Ceará também, campanha absurda, né? 100%, negócio 100%. inacreditável. É, consolida aquela noite como uma noite mágica, mas pegou o aviãozinho, desembarcou no aeroporto. Os problemas, assim, a realidade bate na porta, né? É. E claro que o Ceará vem O colhendo viés de resultados mais positiva. com uma viés positivo, mas esse clássico chega assim, desenhado pela tensão máxima, né? Assim, claro que muito para o Fortaleza, Mais mas até ainda. a situação, do Fortaleza gera mais pressão e mais tensão no Ceará, né? Porque queira ou não, o Ceará tá aqui para dar uma um empurrão no Fortaleza. Ah, o Fortaleza se classificou para Libertadores, tudo, e o Ceará tá aqui para dar um empurrão e deixar o Fortaleza em situação É, além do dramática, né? Fala, e Mi. esse empurrão praticamente o tira do Z4, né? Uma vitória do Ceará na quarta-feira faz o Ceará terminar a rodada fora do Z4, ou seja, todo mundo igualar, o Ceará estaria de fora se vencer o duelo. Esse jogo, Fred, a gente vai ter aí as duas piores equipes, né? Em termos de pontuação até agora, não de aproveitamento. O Ceará acho que tem um aproveitamento um pouco melhor, mas são as duas equipes, Fred, que estão mais tempo sem vencer. O Ceará está a 6 jogos sem ganhar, foram 3 pontos conquistados em 18 disputados, e o Fortaleza, 7 partidas e agora só 2 pontos somados, né? O que é praticamente uma tragédia enorme. E aí, curiosamente, Fred, a gente vai ter um duelo na Arena Castelão, onde os dois não conseguiram vencer. O Ceará, dos 6 pontos que tem, 5 foi jogando como visitante, e 3 desses 5 pontos, né? Aliás, dos 5 pontos foram contra 3 paulistas, vitória contra Palmeiras, empate contra Santos e São Paulo. E o Fortaleza, que perdeu todos os jogos em casa, só somou 2 pontos de 12 disputados em casa. Então, o fator Arena Castelão até agora não tem pesado a favor dos clubes cearenses. Só E, obviamente, se de der todos, só empate... perdeu todos fora de casa, né? Só para que acabou colocando em casa em casa. Ele perdeu todos fora de casa e dentro de casa empatou 2. O Fortaleza. Isso. Só para complementar. Eles até agora não venceram nenhum jogo na Arena Castelão. E aí é onde entra, assim, é uma suposição, vamos lá, algo que tem atrapalhado. A qualidade do gramado da Arena Castelão, ainda com muitas chuvas, a gente está tendo, dificulta também, claro que não é o motivo principal, até porque tem outros problemas para isso. O Dorival conseguiu poupar boa parte do time, o que no primeiro tempo, né, a gente falou lá no telecast do sábado, foi muito arriscado. O Ceará poderia já ter perdido o jogo já no primeiro tempo, mas conseguiu ter pelo menos ali a vantagem mínima da derrota e depois conseguiu um empate no final. Porém, Fred, tem uma perda muito significativa para esse jogo, que é Medoça. Medoça, que tem sido o jogador mais importante da temporada, é a Muito perda significativa. muito significativa. Vina está num processo de muita preparação para ver se consegue estar apto para esse jogo. Saiu lesionado novamente na partida do sábado e aí está tentando fazer o máximo para entrar nesse jogo. O lado bom, Kleber voltou a jogar bem, nos últimos 3 jogos voltou a apresentar um futebol que pelo menos o credencia que possa ser um titular para o jogo da quarta-feira. E aí tem as dúvidas também do Lindoso, um jogador que também estava listado para o jogo, acabou sentindo no aquecimento, é uma dúvida também para o Clássico, e o Bruno Pacheco, que tomou o terceiro amarelo. Então, o Ceará tem algumas perdas significativas, principalmente do Medoça, que eu considero a perda primordial hoje, né? O Ceará hoje praticamente tem nele a peça principal. Do lado do Fortaleza, o Fortaleza não deve contar com o Tinga, jogador também que nos primeiros minutos no jogo contra o Juventude foi muito mal, e aí já entrando um pouco na análise do Fortaleza, Fortaleza fez sua pior partida na Série A, porque em outros jogos apresentava um bom futebol
E aí, vacilos defensivos, não aproveitava chances no ataque e acabava perdendo o jogo. Dessa vez não, dessa vez conseguiu um empate, e o empate onde o empate foi lucro, porque o jogo apresentado, tanto é que o principal destaque da partida foi o goleiro Marcelo Boeck. Fortaleza 14 a está naquele 16 momento. de finalizações. O Fortaleza está num momento muito delicado, em que uma não vitória, e aí a não vitória vale para um e para o outro, mas mais ainda para o Fortaleza, ela pesa muito mesmo assim para um time que eu até cheguei a falar no sábado, é uma equipe agora, que eu tinha falado na semana passada, mas agora volto a ressaltar, Fortaleza agora é um forte candidato ao rebaixamento. Não tem como ter uma largada como essa e não achar que o Fortaleza hoje briga, e aí é o ponto que eu já coloco aqui como discussão, que cada um pode debater sobre. Se esse Fortaleza, o perfil desse Fortaleza, do time, do treinador, se ele se encaixa para uma recuperação de um time que precisa jogar talvez de maneira diferente, porque o Vojvoda sempre foi um treinador ofensivo, e o Fortaleza é a equipe, ao lado do Juventude, que tomou gol em todos os jogos. A gente vê o Fortaleza, tem insegurança no gol, Benevenuto não está apresentando um bom jogo, Tinga vive lesionado, e aí é onde entra, se Vojvoda é o treinador correto, não estou dizendo que é para demitir não, mas assim, é o grande dilema do Fortaleza, né? Você tem o seu melhor treinador da história para um contexto que talvez, será se é ele que tem a capacidade de conseguir fazer o time se recuperar para ter um formato de jogo mais cauteloso, mais precavido, algo que o Vojvoda nunca foi? Então, é uma dúvida que eu tenho, se Vojvoda vai conseguir fazer esse Fortaleza jogar de uma outra maneira do que a maneira que está jogando, porque realmente, a cada vez que o Fortaleza se expõe, mais riscos ele toma de tomar gols. Minhoca, eu assisti o jogo inteiro, né, do Juventude do Fortaleza contra o Juventude, e essa sua preocupação é pertinente, porque o Juventude mereceu ganhar o jogo. Sim. Ganhar o jogo. Não foi 1-1 assim. Eu sei que o time foi vaiado, a torcida saiu indignada com o resultado, mas o resultado foi. lucro. Um ponto foi ganho. O ponto foi ganho, pelo que o Juventude jogou, né? Claro que a gente. Claro que a gente de viu. Tabela, é inadmissível empatar, né? Não, totalmente inadmissível. É jogo de 600 pontos. Claro que o que eu ia dizer assim, claro que a gente viu o Juventude meio que perder força na reta final com as substituições, né? Não tinha banco, né? Cada substituição o Juventude piorava, Mas é muito preocupante ver o comportamento do Fortaleza contra o Cuiabá lá atrás, contra o Juventude agora, porque ele vai para esse jogo contra o Ceará, um jogo que a gente não tem muito o que prever, não tem muito o que prever. Claro que a saída de Mendonça dá uma baladinha no Ceará, mas não dá para prever muito. Eu acho que o empate, a área em torno do empate, ela é a principal para esse jogo. Acho que muito dificilmente a gente vai ter um 2-0 para algum lado. Eu acho que vai transitar muito próximo do empate. E depois ele sai para pegar o Flamengo, que é jogo daqueles que você sai 90% perdido. A sequência seguinte é uma sequência de ainda mais oportunidade. agora que o Flamengo venceu 2 jogos e voltou a se aproximar da disputa pelo título, ou seja, é um momento que em algum momento o Flamengo vai focar nas Copas e tal. Nesse momento o Flamengo já olha a tabela, dá para buscar, já Corinthians tropeçou. Apesar também que o Flamengo está tendo muita contestação ainda com o Paulo Souza, né? Fez um jogo muito ruim contra o Fluminense, mas ainda é o Flamengo. Só estou dizendo assim, o momento do Flamengo... O momento era completamente distinto, Minhoca. Ele veja só, o Flamengo do brasileiro, o Fortaleza pior, vai pegar para o Fortaleza o pior Flamengo desde que começou o Campeonato Brasileiro. Não, sim, eu sei. Eu só estou dizendo assim, o Flamengo também não é que está sobrando, entendeu? O Flamengo está dando até brechas. Não está mesmo, o Fluminense foi melhor do que o Flamengo, inclusive. Foi melhor. Foi. Eu até perdi um pouquinho assim dali. E depois do Flamengo, aí vem uma sequência de juventudes, digamos assim, no caminho do Fortaleza. O problema é como você vai chegar para essa sequência de juventudes. Que é Goiás, que é Curitiba, né? Como é que você vai chegar? Você vai chegar na mesma situação que você está hoje, que se tiver, é bronca. Ou seja, o Fortaleza ele é meio que obrigado a ganhar o clássico, ou pelo menos fazer 4 pontos essa semana, para entrar algum oxigênio e ter uma situação minimamente estável
Estável não vai estar. Mas assim, você tem pelo menos um ponto de partida para ir para esses jogos pontuáveis. Porque se ele chegar nesses jogos pontuáveis com 2 pontos ou com 3 pontos, aí é muito dramática a situação. Porque os times vão explorar isso. Os times vão explorar esse total drama do Fortaleza. Uma coisa é você jogar fora de casa contra um Goiás, contra o Curitiba, tendo. Eu posso tentar a vitória, mas sabendo que o empate, no final das contas, machuca mais aquele outro adversário. E aí vai começar a ser o oposto. Porque o cara vai receber o Lanterna e ele vai dizer assim: ó, eu preciso deixar esse time para baixo. Eu não posso deixar esse time entrar na briga. Porque a gente pode olhar até a classificação daqui a pouco, a gente já começa a ter números que incomodam a Fortaleza. Né? Muito assim. Projeções que já incomodam. Primeiro, eu estava lendo até perdi, eu tinha salvo no celular, mas perdi os números. Reação com 2 pontos nesse momento do campeonato, só tendo o Fluminense já. Ou seja, já virou. 2008. Se tu Já virou perdeu, porra, exceção histórica. histórica. Lado, porra. Pelo amor de Deus, tu perdeu isso. Não, é isso. De cabeça. Então, E que foi igual... sair do Z4 na 37ª rodada. Exatamente. E confirmar na 38ª, né? Terminou, acho, na 14ª. Então, o Fortaleza, nesse momento agora, só tem um exemplo, uma história escrita, que é a história mais clássica de reação do futebol brasileiro, que é o Fluminense 2008. Lembrando que não é aquele 2009, viu? Isso, que teve 2 anos. 2009 é aquele e o 2008 era o Fluminense que estava brincando no Brasileiro. Na Libertadores. Só porque estava na Libertadores, onde ele foi finalista. Só que, independentemente de onde vá chegar o Fortaleza na Libertadores, o Fortaleza não está brincando no Brasileiro. Ele simplesmente não está conseguindo jogar. Ele não está conseguindo pontuar no Brasileiro. Eu acho que tem uma diferença. Claro que já foi 2008 até 2022, vou dizer que eu lembro com precisão absoluta daquele Fluminense, de tudo que aconteceu naquele Fluminense, mas me lembro da espinha dorsal daquela história. E era um time que tinha sido campeão, embora o Fortaleza tenha sido 4º lugar no Brasileiro, tenha tido um nível técnico excepcional também, mas o Fluminense era, no início da Unimed, campeão da Copa do Brasil, um elenco com o Thiago Neves em fase gigantesca, era um time melhor do que o Fortaleza, tá? Assim, o Fluminense que escapou em 2008 era um time melhor do que o Fortaleza. Então, assim, não é só você pegar a vez que a campanha onde isso aconteceu. Aconteceu uma vez e com um time que era melhor. Então, além da matemática, tem uma diferença técnica. Aquele time Fluminense era bom, era de fato bom. E era um time que o treinador, no estilo dele, debochado e tal, o treinador falava: a gente não tá brincando brasileiro, não, porque se ganhasse a Libertadores na cabeça do Fluminense bastava realmente não cair. E perdeu nos pênaltis para a LDU. No caso do Fortaleza, não é esse discurso. É a chave que o time não está conseguindo virar, talvez. Porque o time que consegue a classificação na Libertadores como conseguiu, aquele time era para ter mais do que 2 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza não está na lanterna do campeonato porque está brincando no Brasileiro. Então, ou seja, o único paralelo de reação ele é bem diferente do que o Fortaleza faz agora em 2022. E eu acho que fica mais preocupante ainda a situação. Porque o paralelo é simplesmente a pontuação. Na hora que você vai ler as histórias, você vê que tem caminhos diferentes. Apesar da Libertadores no meio. Tem 2 pontos também. O Celso me perguntou no sábado se o Fortaleza já poderia ser visto como uma Minardi. Eu falei, não, acho que Minardi teria que ser um time realmente muito fraco, assim, né? Um time sem muitas peças de qualidade. Pra gente, por exemplo, se o Avaí tivesse com essa campanha, todo mundo já estava dizendo que aí estava. Eu já tinha sacramentado, eu já tinha derrubado. Só para não ter que voltar desse, porque Alex Lucena, que eu sei que ele mora no Rio Grande, posso estar enganado, mas ele mora no Rio Grande do Norte e é torcedor do Fluminense e sempre acompanha a gente aqui. Ele listou o Fluminense em 2008. Conca, Thiago Neves, o Washington, que meteu o gol da classificação no último minuto naquela semifinal, e Thiago Silva. Pô, esse era o Fluminense que depois de uma largada ruim do brasileiro foi reagir no brasileiro. Então tem uma diferença aí. Fred foi só no dia 2009, né? Que ele foi fundamental naquela arrancada. E o outro ponto, né? Porque assim, por que eu falei isso para o Celso no sábado? Porque todo mundo ainda olha para o Fortaleza e respeita o Fortaleza, entendeu? Ninguém vai jogar relaxado, por exemplo. Quando você vai pegar o Avaí, o Juventude, talvez algumas equipes dão uma relaxada. Ontem o Atlético Mineiro saiu atrás do Avaí. O Avaí terminou o primeiro tempo na frente do Atlético Mineiro, aproveitando a bobeira do Atlético. E aí depois o Atlético foi lá e conseguiu fazer os 2 gols e confirmar a vitória.
O Fortaleza não. Todo mundo ainda tem respeito. Pô, é o Fortaleza do Vojvoda. O time tá nas oitavas de final de Libertadores. Ninguém vai Próprios jogar... jogadores do Juventude falaram isso, né? Sim, o Chico, né? O Chico ex-Ceará É. chegou a falar isso. Então, assim, ninguém vai baixar a bola com o Fortaleza. Todo mundo vai jogar atento. E é onde o Fortaleza precisa jogar bem, assim, de se desdobrar mais ainda em termos de desempenho, né? Porque além do desempenho, porque assim, muita gente falava, jogar bem para não vencer não adianta nada. Pois é, jogou mal contra o Juventude e também não garantiu vitória. Aliás, ficou mais perto da derrota do que propriamente da vitória, né? Acabou conseguindo um Ô, empate. Minhoca, que jogos a gente pode considerar que o Fortaleza jogou bem? Corinthians. O Corinthians jogou bem. A questão, eu acho que assim, o Fortaleza talvez tenha sido um pouco melhor. Porque assim, o São Paulo não jogou bem aqui na Arena Castelão, jogou muito mal, aliás. O Cuiabá fez um gol cedo e depois praticamente Fortaleza. É com você agora, entendeu? Também não foi muita questão. O Inter, por exemplo, o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, teve a chance de fazer o 2-1. E olha que curioso, o Inter, eu até coloquei aqui, o Inter ele conseguiu, ele está numa sequência de empates. Ele empatou com o Juventude, ele empatou com o Atlético Goianiense, ele empatou com o Cuiabá e ele empatou com o Avaí. Ou seja, ele empatou com 4 equipes que teoricamente é do Campeonato do Fortaleza e que o Fortaleza acabou perdendo um gol já no final da partida. O Botafogo, por exemplo, né, que deu tanto no Ceará quanto no Fortaleza, perdeu para o Curitiba. O Curitiba está lá em cima, né, acho que é na 4ª colocação. Então, assim, o campeonato, de uma certa maneira, ele está permitindo os clubes pontuarem. E o Fortaleza é o que menos consegue fazer isso. E aí o segundo ponto, que o Fortaleza, Fred, tem que começar agora a fazer o campeonato para se manter vivo. Porque é aquela coisa, na prática você precisa só terminar a 38ª rodada fora do Z4. Você pode ficar 37 rodadas na zona de rebaixamento. Se a 38ª você está fora, a missão está cumprida. Porque, queira ou não, agora 100% cumprida. A meta estabelecida para o Fortaleza era garantir uma vaga no torneio internacional. A partir de agora tem que começar a replanejar o que seria na Série A, porque agora a situação é desesperadora e você precisa agora sempre tentar se manter vivo, começar a trabalhar ponto. Por incrível que pareça, para o Fortaleza, o empate no Clássico ele não é bom, ele não ajuda. Mas dependendo do contexto, talvez seja até interessante de somar um ponto contra o Ceará e somar um ponto contra o Flamengo, porque não resolve a situação, mas tentar trabalhar uma vitória, mas não perder. O Fortaleza agora tem que começar a fazer aquele pacto, né, nem da vitória, é tentar não perder mais. Porque quanto mais você perde, mais você afunda, principalmente nos duelos diretos. Tentar jogar em casa para vencer e tentar pontuar a tabela, como o Fred falou, depois do Flamengo, ela dá uma colaborada. Ela abre um pouco, Mas até lá significa que o Fortaleza terá 9 partidas. E não é um absurdo que eles cheguem para esse recorte com 3 empates e 6 derrotas. Empate no nada eu diria que é o normal, digamos assim. Se a gente for apostar os resultados mais normais, é empate no Clássico e derrota para o Flamengo. Aí, obviamente, se empata ou ganha do Flamengo lá, ou ganha do Clássico, dá uma revigorada na campanha. Mas, nesse momento, não parece nem um pouco absurdo você colocar... Veja, estou nem colocando 2 derrotas. Estou assim, empatou o Clássico e perdeu do Flamengo. Isso significa que ele chegaria a 9 partidas, que é basicamente um quarto do Campeonato Brasileiro. Não existe um quarto porque são 19, né? 38. Não dá. Mas é basicamente um quarto. 9 ou 10, né? Fica 9 ou 9 ou 10, exatamente. Um quarto do campeonato, na prática, com 3 pontos em 27. Como a gente está vendo os times de baixo, daqueles que vão brigar pela zona de rebaixamento, pontuando, então, tanto é que a gente não falou até agora, esse ano o ponto de corte vai ser baixo. Até agora a gente não está falando isso porque essa turma está pontuando. Não tá com Minardes no campeonato. Na verdade, entre aspas, não é Minardi, seria nesse momento o Fortaleza, mas a gente viu o potencial de recuperação. Tem motor. Tem motor. Não é a Chapecoense do ano passado com 2 pontos em 7 partidas. Mas, ou seja, nesse momento a gente está vendo que aquela média de 45 pontos vai ficar nessa faixa, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se não tiver nenhuma mudança, for 45 pontos, e acontecer um cenário normal, que seria chegar com 3 pontos na 9ª rodada, depois da 9ª rodada, ou seja, ele precisaria somar, o Fortaleza precisaria somar, a partir do jogo, depois do jogo do Flamengo, terminado o jogo com o Flamengo, se acontecer um cenário que a gente considera razoável, normal, 42 pontos em 29 partidas. Velho, é muito, muito ponto. Só para veja só,
29 vezes 3, 87. É tipo 50%, 42, né, do aproveitamento. Dividido por 86. 48,2% do campeonato. Quem tem um aproveitamento desse, em 38 rodadas, é um time que soma 55 pontos. Um time que, veja só, vulgo Libertadores. Ou seja, se depois do jogo do Flamengo, o Fortaleza terminar com 3 pontos, isso seria empatou o clássico, perdeu do Flamengo, de repente perdeu o clássico, empatou o Flamengo, mas sim, 1 ponto nos 2 próximos jogos. Ele vai precisar ter uma campanha de Libertadores para chegar a 45 pontos. Velho, eu ia falar no automático, mas tu vai pensar que eu tava pegando o pé. Eu ia dizer, é difícil. Eu ia falar assim, no meu jeito de falar, mas a galera achou que eu tava pegando o pé. Eu vi na ponta da língua e falei, não. É difícil. Porque não é mais chatinho, né? Se não ganhar um desses 2 jogos... Não, chatinho tá pro Ceará, pô. Chatinho tá pro Ceará. Mas veja só, 3 pontos de 27 para ter que somar depois 42 em 29, meu amigo, é bronca. Eu não falo, eu falo outra coisa, mas enfim, já que incomodou tanto. O Fortaleza está como se fosse uma prova de maratona. É uma prova de maratona. Os coelhos saíram na frente. Aqueles, mas sabendo que, bicho, eu tô ficando para trás. A distância está ficando maior para a turma e eu preciso. Eu tenho que fazer o meu. Que tu vai jogar na 10ª rodada do mês, são 2 jogos. São 2 jogos em casa. Goiás, Atlético Paranaense. Eu falei de cabeça aqui, mas acho que é essa a tabela, né? Goiás, Atlético. Acho que é. 2 jogos em casa, beleza. Mas você vai começar, tipo, largou, acabou o campeonato, aí você tenta fazer um ambiente, ó, a partir de agora é o foco total, não sei o quê, e voltar para o brasileiro, que a coisa mais importante é o que vai manter o clube, de fato, em 2023. Aí você começa na 10ª rodada, sabendo que a partir dali você não tem nenhuma vitória, mas que naquele momento, se você não tiver uma campanha de Libertadores, você está na 2ª divisão. Mas aí, Cássio, não é uma conta absurda, não, viu? Assim, não, mas da outra vez eu falei que era charo, tomara que não ache dessa vez. Tomara que a galera tenha dimensão. Eu acho que tem um problema. Porque eu acho que quando uma equipe está nessa situação, ela não pode trabalhar o fim do campeonato, a campanha que ela precisa fazer. Por exemplo, o Fortaleza precisa vencer o primeiro jogo. Sem vencer o primeiro jogo, não há nem perspectiva de melhoria. Quando o Fortaleza vencer... Esse é o papel do Fortaleza, Minhoca. O papel da gente é falar que uma... não, eu sei, mas a gente está analisando pela perspectiva do Fortaleza. Mas, pô, a gente faz isso todas as vezes. Aí só porque o clube precisa fazer isso, aí a gente não vai fazer agora porque vai melindrar? Não, pô. Não, mas não é isso não. É só para explicar o seguinte. O Fortaleza, ele precisa ter o primeiro efeito, que é a vitória. O fato de ter a primeira vitória já vai começar a aparecer torcedor dizendo assim, opa, é o primeiro passo. Agora, se a gente conseguir a próxima vitória, aí vai começar a ter aquele efeito esperança, entendeu? Vou dar um exemplo. Esse é para você que um efeito de esperança não é suficiente. É regularidade. Em 2006, o Santa Cruz estava acabado no campeonato. Aí vai para o retorno. O campeonato andou muito. Acho que parou na Copa. Quando volta, o Santa Cruz ganhou 4 jogos seguidos. Um deles metendo 4 anos no Fortaleza no Castelão. Ganhou. Acho que foi de Santa Cruz que tinha 2 pontos, tá, Cássio? Em 7 rodadas. Diego tá de brincadeira. Eu falei sem saber isso, tá? Eu falei sem saber isso. Isso eu não lembrava, não. Aí parece até que é, pelo amor de Deus. Isso eu não sabia, não. Aí o Santa ganhou, acho que começou com Goiás, aí fez 4 anos no Fortaleza e depois ganhou do Flamengo e depois ganhou do Corinthians, com o Corinthians de Tevez, com 38 mil pessoas no Arruda. Foi para o jogo seguinte. Será que foi São Caetano? Acho que foi para o São Caetano. O Santa Cruz ficou a 2 pontos, saiu da lanterna absoluta para 2 pontos da Sul-Americana. Ele cavou um buraco gigante, só que aí, meu irmão, o time vai ganhar para sempre. O que é que aconteceu? Perdeu o primeiro jogo, não tinha lastro nenhum. Ele fez aquele negócio, ele fez o sonho do torcedor. Porra, sabe aquele negócio? Pô, se ganha esse aqui, vai lá, ganha, a chance de ganhar fora de casa é essa, depois vem para 2 jogos no Arruda, era Flamengo e Corinthians, de repente ele fez o sonho do torcedor, ele construiu aquela sequência, mas não tinha lastro. Não tinha lastro nenhum, porque a campanha era muito ruim. Bastava perder um jogo que desmoronava tudo. Você caía, você já tinha os problemas anteriores voltavam. O buraco para você cobrir é muito grande. O Santa Cruz acabou, inclusive, tem hora que você acaba se perde. Aí depois ele retomou, chegou a ganhar 2 jogos seguidos, um pouco mais para frente, mas aí já estava muito para trás. E acabou sendo rebaixado. Enfim. Não é um paralelo com o Fortaleza, apesar dessa campanha ser igual, isso eu não sabia, só sabia dessa questão que o time estava muito mal e engatou essa sequência, e era justamente essa, precisava da primeira vitória, ou pelo menos não sei se foi a primeira vitória do Santa, mas da primeira vitória naquele momento. Mas o ponto central da minha análise talvez seja de que
Se deixar para começar o campeonato na 10ª rodada, meu irmão, já pode ser muito tarde. O que eu tô falando, por que eu falei isso tudo? Porque um ponto nos 2 próximos jogos pode ser uma pequena, não uma sentença definitiva de Fortaleza, mas uma pequena sentença da campanha do Fortaleza. Não adianta olhar assim, não, pô, pode ver um ponto aqui, a gente recupera a partir da 10ª, porque vai exatamente o que você falou, Minhoca. Você tem que ganhar a primeira, pô. E o Fortaleza não tem uma campanha onde ele possa se dar o luxo de falar, não, a primeira vai ser lá na 10ª. A primeira tem que ser contra o Ceará. E se não for contra o Ceará, teria que dar um jeito, sei lá como, de ser contra o Flamengo. O Fortaleza simplesmente ele desperdiçou as oportunidades de buscar a primeira vitória contra o Cuiabá, contra o Juventude. Essas oportunidades passaram. Então, se ele for deixar lá para a 10ª rodada, pode ser muito tarde. Mesmo ainda faltando muito campeonato pela frente. Não, sim. É porque assim, a gente sempre teve casos, né? O próprio Ceará, quando escapou em 2018, foi ganhar a 13ª do próprio Sport, né? Um jogo, enfim, que foi até com gol do Felipe Azevedo e tudo mais. Não, Arthur Cabral, pô. Foi o Arthur Cabral, foi o jogo foi 1-0. Eu acho que o cruzamento de Felipe Azevedo. Pós-Copa, né? Mas aí, o que é aquele Ceará? Até para não virar um monólogo aqui. Aquele Ceará que a gente fala aqui de vez em quando. Aí vai entrar naquela de você pegar o exemplo de que aconteceu. Não, mas o Ceará de 2018 é um. Não, mas não é isso não, Cássio, que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo assim, todo campeonato, se você olhar nos anos assim, tem uns 10 casos de equipes que largaram mal e conseguiram se recuperar. Todas essas que conseguiram se recuperar, dependendo do contexto do campeonato, conseguiram ter uma sequência de bons resultados, equipes caindo de produção, né? A gente viu com o próprio Ceará em 2009, né? Fazer uma reta final péssima e conseguir permanecer, né? Porque as equipes CSA, Cruzeiro estavam muito mal. Então vai depender muito de a própria reação do Fortaleza e também dos próprios adversários diretos. Por exemplo, o Avaí, que estava com 10 pontos, já soma 3 derrotas seguidas. Outros adversários ainda estão pontuando aqui e ali, entendeu? Então vai depender, eu acho que muito de como o campeonato vai se desenhar. Mas o Fortaleza hoje, e aí nesse ponto eu concordo totalmente com você, não há perspectiva para o Fortaleza. Hoje a perspectiva é de ser um alto candidato para o rebaixamento. Para mim não tem dúvida. Agora, a partir do momento que vier a primeira vitória, é como esse time reage à primeira vitória. Esse time vai mudar o perfil, vai ficar mais inflamado, o torcedor dentro do estádio vai começar a apoiar mais. São situações que a gente ainda não sabe, até vir a primeira vitória. Quando começar a vir a primeira vitória, aí uma vitória com um empate e outro empate, ou uma vitória com 2 derrotas, aí não vai estar adiantando. Então vai depender muito do contexto, da tabela, do desempenho, porque o Fortaleza até aqui realmente, por exemplo, como é que você coloca aqui um time que empata com o Juventude e com o Cuiabá em casa, que hoje eu considero, juntamente com o Avaí, as 3 piores equipes da Série A, em termos de elenco e de produção de jogo, o Fortaleza, por exemplo, é quase como se estivesse já assinando o seu rebaixamento, porque esses pontos já não voltam mais. Então, é hoje uma situação assim extremamente delicada. É uma situação. E veja só, Juventude e Fortaleza, lá em Caxias, vai ser na 27ª rodada. Já é um inferno em Caxias do Sul. Porque esse jogo já vai ser tratado. Como? Juventude Fortaleza não vai ser, não, porque foi agora. Sim, vai ser na. Ele falou do retorno. Ele falou da 27ª. Não, mas essa não foi a 8ª rodada? Então é na 27ª. Eu falei o quê? Então. Ah, tá. Eu tinha de 37ª. Eu achei que era na penúltima. Não, 27ª. 27ª. Aí eu tô dizendo, esse jogo já vai ser 27ª, o Juventude no seu contexto de briga contra o rebaixamento e o Fortaleza talvez envolvido. É um jogo com peso completamente diferente. Isso já projetando o futuro. Enfim, ou seja, mais uma vez, eu só estou analisando futebol, falando de futebol como eu analiso. Isso eu falei lá na 3ª rodada, é a mesma coisa, andou 8, eu vejo do mesmo jeito. A gente vai projetando. A gente sempre projetou aqui, a gente sempre projetou os cenários. É uma característica forte aqui do podcast, inclusive, e projetando os cenários, essa projeção atual é muito ruim. Ela já está naquela de entrar como uma escapada de se chegar ao cenário da 10ª rodada, que é o que eu estava falando, de exceção. Como o Ceará... Mas já é de exceção, tá? Repito. 2 pontos exceção, ou menos em 7 rodadas, só o Fluminense escapou, e são 11 times que tiveram. Pouco. E o universo não é tão pequeno. São 11 times que ficaram e um escapou. Isso.
E o Kisca agora é muito bom, como a gente já falou aqui. JP, tu tinha tentado entrar aí na conversa. Isso, só para trazer um ponto que tu ia introduzir em algum momento, Fred, e que eu trouxe no tele da semana passada, que o Fortaleza vai se colocando numa situação de não poder fazer jogos tranquilos, no sentido de que a armadilha que a gente imagina que o time pode armar, né, para os adversários, agora vão ser sempre os adversários que vão ter essa armadilha colocada por conta dessa situação do Fortaleza, né? Fortaleza não pode ter mais uma tranquilidade de dizer, vou fazer um jogo tranquilo, vou esperar, vou deixar errar. Isso passa para o adversário por saber da necessidade. Fortaleza tem que vencer a todo custo, tem que vencer, tem que se abrir, tem que ir para cima. E aí, né, times como o próprio Juventude, né, times dali de baixo do próprio mundo, onde o Fortaleza nesse momento está habitando, né, vão se utilizar disso para poder buscar resultados, né, principalmente em casa, né, onde todo o apoio, toda a torcida pode virar um caldeirão contra, digamos assim.